Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Washington Ramos e hoje eu trouxe uma curiosidade bíblica aqui para você. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho das notificações, para que assim você receba em primeira mão quando nós lançarmos aqui uns novos vídeos, ok? Antes de tudo, sem mais delongas, bora pro vídeo! Quero começar perguntando para você quem é essa tão grande nuvem de testemunhas que nos observam, escrito lá no livro dos Hebreus, capítulo de número 12. Você sabe quem é? Vamos para o texto. O que, que o texto está dizendo? O livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1, diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quem é essa tão grande nuvem de testemunha que o autor dos Hebreus deixa registrado para nós? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma pregação, alguma mensagem mencionando essa parte. Eu, por exemplo, já ouvi algumas e alguns falam que era anjos que nos observavam, alguns falam que são os ímpios que estão a todo instante observando os cristãos para poder pegar alguma coisa de errado, pegar algum defeito, pegar algum erro, até mesmo para criticar. Alguns dizem também que são até entes queridos que nos observam. Mas assim, é claro que não pode ter sido por maldade, não pode ter sido aí por alguma coisa ruim que eles falaram isso. Talvez por não fazer uma exegese correta do texto, talvez por não analisar com mais detalhe, né, o que exatamente está dizendo o texto. Mas vamos para a nossa curiosidade? Quem é então essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia? Falando da Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela foi escrita em um período muito distante do período que vivemos hoje. E essa distância de tempo vai trazer também uma distância de cultura, uma distância de povos, né? Coisas que estavam escritas, era a linguagem daquela época. A gente vê que a Bíblia ela é um livro atual. Contudo, tem um grande contexto que a gente precisa analisar. Vemos que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, apesar de a tradução em português é a tradução mais próximo do original da Bíblia. É verdade, a tradução em português é a tradução mais próxima. E a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita os 66 livros que nós conhecemos, ou de Gênesis a Apocalipse. Ela foi escrita por um período de tempo foram escritos ali os livros, contudo era somente um livro. Depois de um determinado tempo, este livro foi dividido em livros, em capítulos, em versículos, possibilitando então para nós uma melhor organização do que está escrito na Bíblia. E dentro dessa organização, houve, não exatamente, não sei se podemos usar a palavra erro quando a gente fala da Bíblia, mas houve ali uns cortes fora do seu contexto. Por exemplo, nós vamos ver isso lá no livro de Esther, nós vamos ver aqui também no livro de Hebreus, porque se nós observarmos o capítulo 11 do livro de Hebreus, vai estar falando sobre a galeria dos heróis da fé. E ali vai trazer um relato de todos os nossos irmãos da fé, escrito na Bíblia, ou a maioria deles, né? E vai falar sobre esses heróis da fé. E quando chega no final do livro, veja o que está dizendo. A partir do verso 36 do capítulo de número 11 do livro do Hebreus, vai estar falando assim: E outros experimentaram escárnios e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados.
homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Viram então? O capítulo 12, com o versículo 1 do livro de Hebreus, vai ser uma continuação do capítulo 11. Porque a frase aqui, o versículo aqui, ele começa da seguinte maneira: portanto, está sendo continuidade do capítulo 11. Porque quando vemos uma frase, é muito difícil, eu diria aí que talvez nem tenha uma frase começando com portanto. Porque quando a gente usa portanto, está concluindo alguma coisa. Está concluindo algo que foi dito antes. Por exemplo, um exemplo muito simples. Eu digo da seguinte maneira: o copo se quebrou, né? Eu digo assim, portanto, o copo se quebrou. Eu estou concluindo, por exemplo, o copo escorregou da minha mão, portanto, ele se quebrou. Mais ou menos desse jeito. Quando a gente começa a frase, portanto, está concluindo algo que foi dito antes. E aqui nós vamos ver no final, dizendo da seguinte maneira: nós vamos ver o capítulo de número 11 terminando com algo muito interessante, provendo Deus algo a nosso respeito. Então, o capítulo 12, ele vai começar da seguinte maneira: portanto, nós também, pois que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Então, quem são essa tão grande nuvem de testemunhas? São os heróis escritos na galeria da fé. Esses irmãos que padeceram pelo amor do Evangelho. Esses irmãos que sofreram pelo amor do Evangelho. Esses irmãos que foram mortos a fio da espada. Esses irmãos que foram mortos apedrejados. Esses irmãos que foram decapitados. Esses irmãos que foram crucificados. Todos esses irmãos que fizeram algo provando a sua fé no Senhor estão hoje escritos na galeria da fé. E agora a Bíblia nos ensina que nós temos como obrigação mostrar que esse aperfeiçoamento que o Senhor fez nas nossas vidas, estamos sendo observados por esses irmãos. Esses irmãos foram tão longe e esses irmãos tinham a palavra do Senhor com eles. Esses irmãos tinham a voz do Senhor com eles. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro do nosso ser. Hoje nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas essas que ouviram falar de Cristo, observando nós que andamos com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então que você aproveite esse estudo para a tua vida. Tenho certeza que se você não sabia, agora você está sabendo e você não vai errar mais nessa parte. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.